Pessoal, vamos aqui agora, ó, corrigir mais uma questãozinha da UERJ, e aí a gente vai ter uma correção sobre uma questão sobre código genético. Código genético é uma coisa que é importante, é assunto que específico, tem muita questão difícil que às vezes o aluno se enrola um pouquinho. Vamos ver aqui, ó. Essa questão de 2008 é a questão número 1 da prova. Ela diz: em um experimento, culturas de Escherichia coli foram tratadas com dois agentes mutagênicos que geram o terceiro nucleotídeo do gene e que codifica uma proteína da cadeia respiratória. Então, pessoal, ó, já está dizendo aqui qual é o problema que vai acontecer, né? Lesa o terceiro nucleotídeo do gene. O primeiro agente induz a troca de adenina por guanina. Então, eu vou chamar de agente 1 aqui, induz adenina por guanina. Ele vai botar isso aqui na tabela que você já está vendo aqui embaixo. Você já vai ver que aqui nela, né, você já vai ter nessa tabela a descrição do que é o agente 1, o que é o agente 2. Então, a questão já te facilita. Se não, você tem que marcar. Vai na questão e marca a informação que é importante. E esse já é o primeiro dado muito importante para você. O segundo promove a supressão da base adenina. Mas, Álvaro, o que é supressão? Suprimir é retirar, né? E aí o cara tinha que saber um pouquinho de vocabulário para poder conseguir fazer essa também. Foram selecionadas amostras de células tratadas com um dos agentes e isolados os genes modificados. Em seguida, as bases nitrogenadas desses genes foram sequenciadas, sendo identificadas as estruturas primárias das proteínas que eles codificam, e o quadro a seguir resume os resultados obtidos. Olha só, galera. Então eu tenho aqui, ó, como ele já disse, ele diz: terceira base do gene nas células controle. O que é o controle? Controle é o que estava antes de colocar o agente mutagênico. Então, eu tenho aqui, ó, terceira base do gene lesada. Qual que era a base? Adenina. O que o agente 1 faz? Troca por guanina. E o que o agente 2 faz? Suprime, retira essa base lá. Aí ele vai analisar agora embaixo a sequência de aminoácidos nas células controle e também nas células tratadas. Então, a gente tem, na célula controle, a gente vai ter a proteína que ele chamou de normal, que é a minha proteína que deveria ter sido produzida mesmo, né, na normalidade, sem mutação. Porém, com a agente 1, a mutação que trocou adenina por guanina fez com que a proteína ficasse exatamente igual à normal. E no agente 2, a proteína, ó, foi muito diferente da normal. Então, eu vou até mexer aqui, ó. Eu vou pegar e vou marcar igual e diferente, que são as duas palavras que vão me fazer chegar na conclusão que eu quero, beleza? Lembrando, ó, que é a terceira base que está sendo lesada. Que ele pergunta o seguinte: explique por que nas células tratadas com agente 1 não houve alteração na sequência de aminoácidos, enquanto nas tratadas com agente 2 ocorreram grandes modificações. Galera, então ele está pedindo, ó, duas explicações. Essa questão vai ser dividida em dois pontos. A gente vai ter, então, a pontuação, um ponto, para poder explicar o agente 1 por que ficou igual e explicar o agente 2 por que ocorreu grande modificação. Vamos só colocar aqui uma coisa, olha só. O códon, ele é o quê? Vou botar aqui embaixo, olha só. Quando a gente tem o códon, ele é uma estrutura do RNA. Como a gente está falando em produção de proteína, ele está no RNA mensageiro, né? O códon é uma sequência, uma trinca do RNA mensageiro. Ele tem ali 3 posições. Uma, 2, 3. Então, ele é uma trinca. Galera, acontece o seguinte: quando eu mudo a posição aqui, eu substituo na terceira posição, o que você já vai começar a desconfiar? Primeiro, a questão pediu para trocar nessa posição. Quando eu troco na terceira posição, muitas das vezes o que vai acontecer é que o códon muda, mas o aminoácido não muda. Quando eu mudo na segunda posição, aí então na segunda posição,
pode ser que mude com maior frequência. E quando eu mudo na primeira posição, quase sempre eu vou ter uma modificação. Então, ó, mudou na primeira posição, quase sempre muda ou sempre muda. Mudou na segunda posição, de vez em quando muda. E na terceira, pode ser que não mude ou raramente muda. Isso, galera, vai ter uma relação com uma característica do código genético, que é o fato do código genético ele ser o quê? Redundante ou degenerado. O que significa isso? Que eu posso ter mais de um códon que codifica um mesmo aminoácido. Isso quer dizer que quando na trinca original era adenina e ela passa depois a ser guanina, na terceira posição, né, que a gente está falando, eu mudei a terceira posição e a tabela disse, ó, que a minha proteína ficou igual. Então, como eu posso justificar isso? Eu vou justificar me usando da característica do código genético. Obviamente, redundância ou degeneração. Então, ó, no agente 1, eu vou botar ele aqui. E a gente pode ser, galera, bem direto. A gente não precisa, né, ficar as células tratadas com... Não vamos fantasiar. Vamos colocar a resposta objetiva e direta. Então, agente 1, a troca produziu um códon que gera um mesmo aminoácido. Ou seja, o código genético é degenerado ou redundante. Ô Álvaro, era necessário colocar nessa questão obrigatoriamente a palavra ou a expressão código genético redundante ou degenerado? Eu sei que na hora vem na cabeça e você quer colocar. Isso não compromete a tua resposta. Porém, não pode tirar ponto da sua resposta por conta disso daí. Mas, por segurança, como a questão envolve um comando que é o explique, que é um comando mais amplo, eu acho que vale a pena você colocar essa informação aí para que você não tenha, né, nenhum risco de perder ponto. Mas eu já te antecipo o seguinte: se ele quisesse que você escrevesse essa expressão, o código genético é redundante ou degenerado, a UERJ ela sempre é muito clara nos seus comandos. Mesmo com o explique sendo um comando amplo, se ele quisesse ouvir essa característica, ele ia colocar explique utilizando-se de uma característica do código genético, sacou? Então é essa a ideia que ele ia passar para você. Mas não custa, né? Você pode colocar a troca produz um códon que gera um aminoácido redundante, porque o código genético é degenerado ou redundante, ok? Então, essa é a ideia. Galera, aqui tu já tem um ponto. Agora, com o agente 2, o que você percebe quando você troca, substitui uma base? Quando você substitui uma base, o que vai acontecer é que a ordem de leitura do seu material genético, ele não vai mudar. Vou colocar aqui embaixo um hipotético, né? Vou começar com A U G, aí vou colocar aqui o ATA não pode, né, Álvaro? ACA, CCG, UCA, UCC e tá bom, beleza, vamos botar lá. Aí o que aconteceu? Peguei aqui uma mutação que trocou a terceira base, né, do códon. Tirei esse aqui e botei guanina. Galera, o que vai acontecer? Eu leio esse códon, leio esse códon, leio esse códon. Aí agora, ó, leio esse códon, leio esse e leio esse. Ou seja, a minha substituição, ela não alterou o quê? A sequência de leitura dos códons. Eu continuo lendo os mesmos códons. E isso gera um problema, ou pode gerar um problema,
pontual naquele códon apenas. E aí os outros não vão mudar. Como é a terceira base, gerou um códon redundante. Agora, no agente 2, ele diz que suprime uma base. Então, olha só, vou botar aqui, ó, AUG, ACA, CCG, UCA, UCC, UAA. Vamos suprimir essa adenina aqui, ó. Se eu suprimo, então aqui, ó, supressão. Beleza, supressão. Se eu suprimo aqui, galera, o que que vai acontecer? Ó, eu vou ler esse AUG, aí agora, ó, como não existe mais a terceira base aqui, eu vou ter que puxar do próximo. Mudei o códon. Agora eu vou ter que mudar o próximo, e vou ter que mudar o próximo, e vou ter que mudar o próximo, e vou ter que mudar o próximo. O que que pode acontecer? Nessa questão da supressão, eu posso, chegar e tirar, né, diminuir o tamanho da proteína. Por quê? Porque eu posso gerar um códon de fim prematuro. Ou então, eu posso fazer uma proteína muito maior, que gera um códon bem maior, uma proteína bem maior. Por quê? Porque eu vou ter o códon de fim sendo lançado mais para frente. Então, a minha proteína ficou muito diferente. Por quê? Porque ao suprimir a base, eu mudei a ordem de leitura de muitos códons. Assim, a chance de mudar a proteína é bem maior. Então, a gente vai fechar aqui, ó, né? A supressão altera a ordem de leitura de muitos códons a partir do local da mutação. Então, isso vai gerar um grande problema na hora de produzir a proteína. Valeu?